Amados irmãos e amigos, estamos mais uma vez aqui para a honra e glória do Senhor, em mais uma live, né? Para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Como de costume, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos louvar um hino dos nossos salmos e hinos, e logo em seguida estaremos louvando ao Senhor, como nós estamos habituados a fazê-lo. Deixa eu achar aqui esse volume que tem, ficar. Amém. Tem gente chegando, vamos aguardando os amados irmãos chegarem, né? Tomarem assento virtual aí, para que possamos dar início à nossa live e assim sermos edificados pela palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem, não é? Na medida do possível, gozando de perfeita saúde e cheios de fé, de esperança, continuando, né, a nossa caminhada que nos é proposta pelo Senhor. Que eu acredito que seja o consenso de todos, né? Que essa tempestade vai embora, que nós possamos voltar à nossa normalidade e começar a nos vermos nos templos, adorando ao Senhor e envolvidos com os trabalhos da igreja. Eu estou esperançoso, né? Nós estamos aí declinando, descendo a ladeira. Espero que o pico dessa epidemia já tenha passado e que nós possamos estar juntos, né? O mais breve possível. Nós vamos orar pelas pessoas, como nós estivemos orando agora inicialmente, pelas pessoas que estão enfermas, pelas famílias que perderam seus entes queridos, que Deus venha confortá-las e assim seguir a nossa caminhada, né? Que Deus tenha misericórdia da humanidade e venha, segundo os seus propósitos, trazendo paz e harmonia entre os povos. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos em termos espirituais basicamente nada, e só nos resta pedir que os propósitos de Deus se concretizem, né? Que a vontade de Deus prevaleça, porque de fato é isso que acontece. E desde já eu oro também, daqui a pouquinho, né? Por nossos irmãos e irmãs que se encontram em casa, as pessoas que estão no grupo de risco, estão temerosos, que o Senhor venha protegê-los, guardá-los debaixo da sua potente mão, para que mal nenhum suceda com suas vidas, né? Aconteça com vocês. Em especial, mando um abraço para a nossa irmã Elizabeth, nosso amado irmão Antônio Carlos e sua família por campo completo, né? Seus filhos e netas. Que Deus venha protegê-los nesse momento difícil e trazer cura, né? E trazer saúde, em nome de Jesus. Meu nome é Sandro Máximos, nós somos da IECPI, né? Igreja Evangélica Congregacional, aqui no Parque Industrial Parnamirim. Somos afiliados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo pastor-presidente é o reverendo Ismael Ornilo, nessa gestão, né? No atual mandato. E também somos campo missionário da IEC do Ligeiro, que fica ali em Queimadas, né? Que é uma região, um distrito, né? De Campina Grande. A quem mandamos um abraço em nome de Jesus e aguardamos aí o momento de estarmos juntos mais uma vez. Nós comemoramos os obreiros, né? Vinculados à Igreja do Ligeiro, comemora em todo o mês de junho o Dia do Obreiro, que é um dia esperado por todos, né? Nós nos reunimos no sábado e domingo e estamos ali felizes, compartilhando o que Deus tem feito em nossas vidas e revendo os amados irmãos. Então, vamos esperar dias melhores para que isso venha acontecer em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste aí pelo Instagram, Deus o abençoe. Você vê que o vídeo está deitado, né? Porque nós colocamos o smartphone na horizontal. Aí quando você for assistir é só deitar o smartphone e você vai poder aí usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você nessa noite. Você que nos assiste pelo Facebook, Deus o abençoe
E vamos juntos, mais uma vez, em nossa live, durante esses instantes, né, esse tempo proposto por Deus em nosso coração, para que nós possamos nos alegrar em sua presença, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Senhor, Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem trazido a nós, o alimento, o vestir, o calçar, o teto sobre nossas cabeças, o trabalho, Senhor, de onde nós nos sustentamos. Senhor, abençoa os empresários, abençoa, Senhor, aqueles que se esforçam, Pai amado, para manterem suas empresas abertas e assim dando sustentabilidade ao Brasil, Senhor. Toma os governantes em Tuas mãos, de todas as esferas, de todas as áreas, para que tenham sabedoria e discernimento e que pensem no povo e se esqueçam de si, das suas ideologias, dos seus estratagemas, né? E que o povo seja beneficiado pelo seu governo. Eu te peço, Pai amado, pelos pastores espalhados pela terra, na Tua igreja, Senhor, que se espalha pela terra, que Tu venhas trazendo, Senhor, paz e harmonia ao Teu povo, para que nós possamos aguardar o dia da vida de Jesus, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Te pedimos mais uma vez, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Sei que você já está aí com o seu smartphone, com sua TV, com o seu tablet. E vamos, a partir desse momento, ouvirmos um louvor do nosso Salmos e Hinos, muito bonito, 388, Vale de Bênção, cantado por nossa irmã Yasmin Dias. Muito bonito louvor. Esse Salmos e Hinos, irmãos, tem algumas características peculiares a nós que somos da IECPI, né, ou melhor, que somos da Igreja Evangélica, do congregacionalismo em geral, vamos dizer assim, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, porque a senhora Sarah Calley, né, musicista, esposa do médico missionário Robert Calley, ela compôs, ela organizou a primeira coletânea de salmos e hinos, né, de louvores para o culto público, contribuindo aí muito para a nossa liturgia protestante no Brasil. Então é um louvor que vem aí das origens do protestantismo brasileiro, não é? Então deve ser valorizado, mencionado, jamais esquecido. Então vamos louvar o Senhor, vamos ouvir e meditar nessa linda canção. Então
somente os fiéis é que podem gozar essa graça do bom Salvador. Entrai com Jesus onde a bênção e paz, onde a todos revela a aflição. Aceitai e abraçar, confessar, publicai e nele a salvação. Aleluia. Há canções neste vale de bênção e paz, tais que os anjos se querem unir a cantar com os salvos excelso louvor de Jesus que nos veio remir. Entrai com Jesus onde a bênção e paz, onde a todos revela a aflição. Aceitai e abraçai, confessai, publicai que nele há salvação. Glória a Deus, irmãos. Belíssimo louvor para a nossa meditação, para o nosso regozijo espiritual, né? Para darmos início aí à leitura da palavra do Senhor de maneira singela, né? Sem sermos prolixos, na certeza de que Deus vai falar conosco, como tem falado todas as vezes que nós mencionamos o seu santo nome através da leitura da sua palavra. Muitas igrejas hoje, nesse momento, todos os dias, estão aproveitando as oportunidades e das ferramentas disponíveis para propagar o nome do Senhor, né? Para falar do Evangelho, falar de Jesus. O Evangelho nada mais é do que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é verdade, mas é a história de Jesus, é o que ele fez, o que ele deixou, né? Seus ensinamentos, o que ele pode fazer de maneira que venha transformar através da intervenção de Deus, nesse Jesus tão maravilhoso que morre por nós, mas que ressuscita, não é? Através do Espírito Santo, que causa a modificação necessária em nós, para que nós sejamos encontrados vestidos e não nus. Então vamos orar, ou melhor, vamos ler a palavra do Senhor, logo em seguida estaremos orando, pedindo misericórdia ao Senhor mais uma vez. Então, para isso, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 33 ao 41, ao 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 33 ao 42. Amém? Já abriram aí suas Bíblias? Essa é a dificuldade de estar tão distante, né? A gente na igreja percebe quando os irmãos encontraram, quando os irmãos já abriram aí as suas Bíblias para que possamos desfrutar juntos, né, da leitura da palavra de Deus, às vezes pelo telão da igreja, de maneira uníssona, né? Sem levar em consideração, no momento da leitura oficial, por exemplo, a variedade de versões bíblicas que nós temos. Então, pelo telão, a igreja como um coral ali recita, não é? A palavra do Senhor, e isso é maravilhoso, é uma das saudades que nós temos, não é? De estarmos juntos no tempo. Então diz assim a palavra do Senhor: eu esqueci de um detalhe, está um pouco escuro, é porque está faltando um refletor ser ligado. Eu vou chamar minha filha Marília para me ajudar. Marília! Quem sabe faz ao vivo. Diga aí, por favor.
Liga aqui, por favor, o refletor. Isso. Pronto, amados irmãos, agora chegou a luz. Vamos continuar, vamos dar início à leitura. Amém? Louvo a Deus pela nossa irmã Marília, né, que está aqui nos bastidores, é a produção daquilo que nós estamos fazendo, sempre tentando trazer o melhor, né, dentro das nossas possibilidades para os amados irmãos. Então vamos lá. O parecer de Gamaliel é a epígrafe do texto. O verso 33 do capítulo 5 diz assim: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se do sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não seja porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por tanta ousadia, Pai, que tu destes a estes homens, por tanta fé derramada, Senhor, no coração dos teus discípulos, dos teus apóstolos, do teu povo durante os séculos, durante a existência da tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque és tu que nos movimenta, é tu que nos encoraja, é tu que nos move na tua direção, para que venhamos estar inseridos em teus propósitos, exercendo a tua obra, a tua vontade, de maneira digna, de maneira que o teu nome seja glorificado, de maneira, Senhor, que nós sejamos, meu Pai, reputados como obreiros aprovados diante da congregação, diante do povo, porque isso glorifica o teu nome, porque isso te exalta. Então nos ajuda para isso. Estamos mais uma vez diante do teu povo, depois de tua palavra lida. Precisamos agora da intervenção do teu Espírito Santo, para que venha nos usar como instrumento de tua vontade, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos e amigos. Nós, em nossa live passada, lemos no capítulo 4, verso 36, e falamos sobre a oferta de Barnabé, e capítulo 5 sobre Ananias e Safira. E falamos um pouco sobre a autenticidade, sobre fugir da falsidade, da hipocrisia e sermos autênticos. Afinal de contas, nós não conseguimos, nem nunca conseguiremos enganar ou guardar algum segredo de Deus. E hoje, nós vamos meditar um pouco sobre esse conselho que Gamaliel falou, analisando a Bíblia aqui, esse texto que nós lemos versículo por versículo, e eu tenho certeza que o Senhor vai mais uma vez falar conosco. Depois desse acontecimento com Ananias e Safira, no capítulo 5, que nós lembramos na live passada, os apóstolos operaram muitos milagres, muitos prodígios. As pessoas colocavam os enfermos nas calçadas, de modo que a sombra dos apóstolos, a sombra de Pedro, ao passar os curasse. E isso gerou
inveja no coração de muitas pessoas. Interessante que esse sentimento tão ruim, tão danoso, tão preocupante, né? E tão presente nesses dias e nos dias atuais, é algo que vem a prejudicar a quem sente a inveja, né? E prejudicar também aquele que é objeto, né, da inveja. Então, algo tão maravilhoso acontecendo na vida das pessoas, as pessoas pregando o amor, vivenciando o amor, eternizando acontecimentos, e outras pessoas não se contentam com isso. Isso demonstra, mais uma vez, que sem a intervenção divina, o homem não consegue de maneira alguma se chegar de livre e espontânea vontade para Deus, para ouvi-lo, para aprender dele, para saber qual é a sua vontade para nós. Sem a intervenção de Deus para conosco, nós reputamos as maravilhas de Deus como sendo algo danoso, né? Gera sentimentos ruins como esse, que é a inveja. E aqueles homens, né, o sacerdote, o capitão do templo, cheios de inveja, prendem os apóstolos. E uma vez presos, por pregarem o Evangelho, né, por falarem de Jesus, por exercerem o amor, por quererem o bem de todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade, eles são maltratados, né? Eles são presos, privados da sua liberdade, são algemados, colocados no cárcere. No primeiro momento, o anjo do Senhor os liberta e eles voltam mais uma vez a fazer aquilo que estavam fazendo. O motivo da sua existência, voltam a pregar o Evangelho. E meus irmãos, isso é maravilhoso, compreender essas coisas. Que quando o homem está realmente cheio de Cristo, né, alegre em servi-lo, nenhuma pena, nenhuma penalidade, nenhum mal humano, nenhum castigo que porventura lhe sobrevenha é capaz de fazer com que ele se cale, é capaz de fazer com que ele pare, porque ele é movido por fé, ele é movido pelo sobrenatural, ele é movido pelo Espírito Santo que o agita e lhe dá prazer quando este é instrumento, ou quando este é instrumentalizado para a honra e glória do Senhor. É no momento dessas adversidades que na realidade o homem surge, não é? E as suas verdadeiras intenções vêm à tona e nós descobrimos quem é quem realmente é fiel e quem não é. Quando as adversidades funcionam como esta peneira, não é? Como este ponto de dividir quem é de Deus e quem não é, de trazer o conhecimento pleno realmente de quem somos. E às vezes as pessoas que estão vivenciando, não é, o contexto cristão evangélico nem sabem disso, está ali convencido tão somente pela palavra e não convertido pelo Espírito Santo, achando bom ambiente, as pessoas, o que ali é feito, mas de fato não houve uma conversão verdadeira, íntima, profunda. E a adversidade faz com que ele tome ciência disso e abra mão de estar com Cristo para ter a sua liberdade, para ter os benefícios, né, de estar são, sem perseguição, em prol ou em detrimento do Evangelho. Foi mais ou menos isso que eu assisti ontem e recomendo para os irmãos. Quero os nomes deles. Os nomes, fale os nomes. Né? O título do filme é Torturado por Cristo. Pode parecer chocoso, mas na realidade, quando você assiste o filme, você entende por quê. Este pastor, ele passa 14 anos preso, privado da sua família, privado da sua esposa, que também foi presa e forçada a trabalhos muito pesados para uma mulher. E ele sofreu muito juntamente com a igreja daquele país, onde ele morava, e foi invadido pela então União Soviética comunista, que começou a perseguir os cristãos. Haviam cristãos perseguidos, como por exemplo os adventistas, que por ser sábado, todo sábado, aqueles que estavam presos apanhavam.
não era permitida a oração sob hipótese alguma. Se alguém no cárcere fosse pego orando, era automático. Tinham que apanhar, tinham que levar uma surra. Ao ponto dos cristãos presos ali fazerem um acordo com os seus algozes. Todos os dias eles apanhavam. O acordo era esse: todos os dias você vem aqui para a surra da gente, a gente vai orar, porque todos os dias nós vamos orar. Então estava acordado, só que mudava era o estilo da surra, né? A intensidade, mas todos os dias eles apanhavam, porque eles não desistiam de sentir Deus em oração, em se comunicar com Deus em oração. E é um livro muito bonito, muito nitidamente evangelístico. Ao término tem um culto assim ao vivo e uma moça canta 2 louvores. O primeiro louvor foi feito na prisão. Muitas pessoas viram seus filhos morrendo, né? Eram aprisionados o pai e o filho adolescente, e o pai ficava vendo o filho sofrendo, apanhando até a morte, para ver se ele negava Jesus, se esquecia, né? Não orava, nem prestava culto. Tem um enredo, né? Não vou contar tudo não, para que você não perca aí a motivação para assistir. Muito bom. E é basicamente isso que nós estamos vendo. Isso aconteceu com os apóstolos, com os discípulos do 1º, 2º, 3º século, né? Até no período onde foram mais perseguidos, e acontece também, como aconteceu agora, né? 1946, 47, 45, 46, 47, na época da Segunda Guerra Mundial, quando países dominavam outros e exerciam ali a sua vontade, muito parecido como hoje, não é? Nos tempos modernos, onde, por exemplo, alguns países ou querem impor apenas a sua religião, não é? Como no caso do Islã, dos países muçulmanos, ou países socialistas, como a China, né? Que está aí nas mídias sociais, perseguindo e oprimindo o povo cristão vergonhosamente, né? Usando ali da autoridade que tem para derrubar igrejas, para proibir, por exemplo, a venda de Bíblias em livrarias online, e assim exercer uma perseguição, pensando eles que isso vai diminuir ou enfraquecer a fé. Muito pelo contrário, nós sabemos que a perseguição aumenta a igreja, a perseguição purifica a igreja, como fez durante a história. A perseguição purifica a igreja. O que acaba a igreja é pecado, perseguição não, né? Então nenhum tipo de perseguição por causa do Evangelho é capaz de fazer com que o fervor diminua. Muito pelo contrário, o fervor aumenta, a fé aumenta e a igreja é purificada. Então, os discípulos ali foram presos, libertados por uma intervenção divina, e voltam mais uma vez a exercer seu chamado. No filme, o rapaz dizia: eu não sou mais dono da minha vida. Um dos cristãos daquela época dizia daquele país: eu não sou mais dono da minha vida. E começou a contrabandear Bíblia. Eles foram tão audaciosos na pessoa desse pastor luterano, que eles iam para os quartéis onde se reuniam ali o país invasor, né? O exército do país invasor, porque eles roubavam os relógios das pessoas e revendiam os mesmos relógios para as mesmas pessoas, simplesmente pelo ato de ganância, de ganhar dele e tal. Ele usou isso para pregar o evangelho. Ele chegava lá para comprar o relógio, que era dele, compraram mais uma vez, e perguntava: tem alguém aqui chamado Pedro? Tem alguém aqui chamado Paulo? E introduzia ali uma conversa que culminava no evangelho. E ele conquistou muitos russos, né, para o evangelho naquela ocasião. Então é um filme inspirador, que fala sobre missões, que fala sobre amar. Há um episódio lá, porque eu fico empolgado, irmãos, mas vale a pena você assistir, embora eu fale, viu? Há um episódio lá que o pastor luterano, de tanto apanhar, já debilitado, foi pego orando pelo carcereiro. E ele disse: olha, você está aqui, sua esposa está presa, seu filho está órfão, ausente de vocês dois, e qual é o motivo que você tem para orar? E ele olha para o carcereiro e diz: eu estou orando por você. E o carcereiro fica abismado, né? Aquela pessoa que tinha todos os motivos para ter ódio, né, dele, está orando, né, por ele. Então assiste esse filme.
torturado por Cristo. É bem curtinho, vale a pena, você não vai se arrepender. E no final ele traça ali um histórico de todos os personagens reais, o que aconteceu com cada um. E eu tenho certeza que você vai ver que a nossa fé precisa ser aprofundada. Nós precisamos viver mais intensamente aquilo que dizemos acreditar. Ao ponto de, a semelhança destes homens, de Pedro, os discípulos serem presos, açoitados, encarcerados e ainda assim encontrarem motivação para voltar para as ruas, voltar para o templo, voltar para as casas e ainda continuar falando de Jesus. Pense nisso, meu irmão, porque isso tem sido um motivo de reflexão na minha vida. Se o evangelho que eu estou vivendo é realmente o evangelho de Cristo, na profundeza, porque talvez eu não aguentasse, irmãos. Talvez você não aguentasse ver seu ente querido, né, sofrendo até a morte, e dizendo: Pai, fale de Jesus para mim, fale de Jesus para mim, e morrendo, entregando a sua vida ao Senhor, sendo recebido na glória, com certeza. É preciso muita fé, né? É preciso muita intimidade com Deus. Como está o nosso evangelho que nós dizemos viver? Será que nós temos pregado esse evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos aproveitado as oportunidades para falar desse amor que é tão grande, que nos absorveu por inteiro e que precisa de alguma maneira ser disseminado através de nós e por nós? Que coisa linda, irmãos. Pense nisso. Como está o evangelho na sua vida, no seu trabalho aí. E agora eu mando um abraço para o nosso irmão Diácono Janilson, que não perde uma oportunidade de falar de Jesus no seu trabalho. Os testemunhos são fartos quando nós estamos juntos daquilo que Deus fez, usando, né, para levar ali a mensagem do evangelho para outras pessoas que chegam ali carentes no seu ambiente de trabalho. Como é que está o seu cristianismo? Como é que você tem vivido ele? Você tem partilhado? Você tem se preocupado com o próximo? Você tem amado as pessoas que não gostam de você? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem orado, jejuado, né, para se sensibilizar diante das coisas do Senhor? Para ser mais sensível e ter os seus sentidos espirituais treinados para compreender quando Deus fala e quer lhe usar? Você está com saudade da igreja, não simplesmente pelo fato de estarmos juntos e termos uma amizade, uma irmandade, mas pelo fato de ali nós sermos edificados por Deus, presencialmente, educados por Ele, preparados por Ele para vivermos no céu? Sendo estimulados por Deus e a sua palavra, através de sua palavra, a nos despojarmos de todo sentimento que nos prendem ao mundo. Nós temos que soltar as amarras que nos prendem a este mundo, para podermos navegar pelo plano espiritual e assim termos noção real do que Deus quer para nossas vidas. Porque a nossa religiosidade não pode ser simplesmente fundada, né, ou firmada nessa superficialidade comum que nós estamos vendo, onde qualquer vento de adversidade é motivo para fazer com que as pessoas se afastem de Jesus. Nós temos que navegar, que mergulhar, ir nas profundezas e buscar Deus. Sermos vasos realmente de honra, escolhidos por Ele para sermos usados nesta obra. Seja vaso de Deus. Se permita ser usado, se permita ser polido, moldado como o barro na roda e nas mãos do oleiro. Se permita. Então, os discípulos foram colocados ali diante do sinédrio mais uma vez, né? Eles fizeram prodígios, maravilhas, por ciúmes prenderam. O Senhor os libertou, foram pregar novamente, foram presos novamente. Mas dessa vez houve um parecer de um homem chamado Gamaliel, o mesmo, né, que a Escritura nos diz que Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Foi instrutor, foi mestre, foi o rabino ali que educou o apóstolo Paulo, que também é conhecido como Saulo. Às vezes nós dizemos que o apóstolo Paulo era Saulo e Deus o transformou em Paulo.
Na realidade, irmãos, ele tinha dois nomes, um nome judeu e um nome romano, já que ele tinha dupla nacionalidade. Ficou mais conhecido, é evidente, pelo nome Paulo, não é? O nome romano, e se tornou aí o ícone, não é? do evangelho, dessa disseminação de uma maneira tão intensa e tão profunda das doutrinas ensinadas por Cristo. E ele deixou aí um legado muito grande, dos maiores ícones, não é? Do Novo Testamento, por tudo aquilo que ele fez e deixou para nós. Então, diz o verso 33, eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Foram pegos novamente no exercício do ministério e agora dessa vez não queriam mais prendê-los, queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, ou seja, até no meio dos inimigos, até no meio dos opressores, no meio da oposição, Deus levanta alguém para ser instrumento, irmãos. Instrumento para dar liberdade, para dar livramento, né? Para trazer um alívio, até no meio dos opressores, Deus levanta alguém. Até no meio das pessoas que, por algum motivo ou por outro, não gostam de nós, no meio daquelas pessoas, Deus levanta um para nos dar livramento, para nos dar vitória. Porque Deus age, não é? Em todos, e todos seguem, estão inseridos, querendo ou não, nos propósitos de Deus, porque aquilo que Deus determinou, irmãos, é aquilo que vai acontecer. Amém? Que coisa linda! Então a gente não deve temer os inimigos, porque até em meio a eles, Deus levanta um para nos salvar, para nos libertar, para nos dar livramento. Então Gamaliel era um homem respeitado, mestre da lei, todo o povo o respeitava, e ele disse: tire esses homens daqui por um momento. E ele foi então expressar o seu pensamento, expressar o que estava no seu coração. E com muita sabedoria, ele diz: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. E ele começa a trazer da história, né, deles, passada, próxima, episódios, né, argumentos que vão culminar em uma frase que é muito usada por nós cristãos para definir se algo é de Deus ou não. Então ele usa argumento lógico, ele usa a racionalidade. Se aqueles homens ali não usavam a fé, nem viam o sobrenatural, Deus agora, usando esse homem como livramento para os discípulos, para os apóstolos, usa a racionalidade, a razão, a história, eventos, acontecimentos, para convencer aquela turba. Porque antes, no verso 36, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Um homem, um revolucionário, se levanta, tenta promover ali uma rebelião contra o poder instaurado. Algumas pessoas se juntam a ele, mas o seu ideal foi evaporado, evaporou-se, deu em nada, não tinha raízes, não tinha partícipes suficientes. E quando o líder morre, como o que ele desejava, seja a liberdade do povo, seja nos dias de hoje a implantação de alguma pseudo-religião, como não tinha bases, como não tinha raízes, foi insuficiente. E os seus discípulos foram incapazes de levar adiante o seu sonho. Minha mulher, que é sábia, acabou de trazer um copo de água, e de modo nenhum, diz a palavra de Deus, que você vai perder o seu galardão, viu? Em nome de Jesus. Amém, irmão? A gente fala da sede. Glórias a Deus. Como é bom falar de Jesus, irmãos. Quanto mais nós falamos, isso é um parênteses à parte do texto, quanto mais nós estamos envolvidos com a sua obra, mais aumenta a nossa responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, não é?
Mas eu louvo a Deus por vocês, eu louvo a Deus pela igreja, eu louvo a Deus pelo ministério, eu louvo a Deus por nossa denominação, pelos pastores que passaram pela minha vida, pelos mestres que estão ao meu redor, pelos pastores que tenho profunda admiração, pela abnegação, pelo ensino. Eu louvo a Deus por todos. Fecha parênteses. Voltando para o texto. E ele começa a usar esse acontecimento, irmãos, porque as coisas de Deus em nós têm que estar enraizadas para nos servir de alimento no momento da adversidade. Porque se nós não absorvermos o amor que há em Cristo, nós vamos facilmente desistir dele quando as dores nos sobrevierem, quando os momentos difíceis baterem em nossa porta. Se nós não estivermos firmados, alicerçados em Cristo Jesus, nós vamos ser dispersos ou dispersados, como foram esses seguidores de Teudas. Então, se você é um seguidor de Cristo e, consequentemente, você é um cristão, uma cristã, que as doutrinas dele permaneçam em nosso coração e nos sirva de alimento para o momento difícil, para o dia mau, para que quando ele nos sobrevier, nós não fiquemos atemorizados, mas possamos resistir em nome de Jesus. Depois desse se levantou Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou a muitos consigo, também este pereceu. E todos quantos lhes obedeceram foram dispersos. Então a dispersão é característica daquele que não está firmado em nada. É um seguidor, só segue. Não é um discípulo, não será um apóstolo, né? Porque os apóstolos foram aqueles que foram enviados à época de Jesus. Apóstolos hoje não são respaldados pela Bíblia, não é? Os apóstolos de hoje não são respaldados pela Bíblia. É melhor sermos servos, né? Eu sou servo que sirvo como pastor, e eu só sou pastor enquanto tiver ovelhas. Um pastor sem ovelhas é um servo, e um pastor com ovelhas é servo dos servos, se é que você me entende. Então há pessoas que buscam um título, não é? E quanto maior o título, eu sou apóstolo e agora tem até patriarca. Buscando o que eu não sei. Porque nós aprendemos que diante de Jesus o caminho que nós temos para seguir é descendo. É a humildade, em humilhação, reconhecendo que Ele é Senhor e nós servos. Mas parece que o degrau de algumas pessoas, os degraus de algumas pessoas não é descendo e se subindo, e isso consigo sobe a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez, e começa-se a vivenciar um evangelho diferente do evangelho pregado por Jesus e continuado pelos discípulos. Então desça. O melhor caminho diante de Jesus é descer, é aos pés da cruz. Deixe que Ele brilhe, deixe que Ele reine, deixe que Ele seja o soberano, Ele seja o Senhor, é melhor para nós. Amém? Deus é Senhor, Jesus é Senhor de nossas vidas. Então esses dois homens surgiram, fizeram ali uma pequena revolução, arrebanharam algumas pessoas, mas os seus discípulos não deram continuidade às suas ideias depois que estes pereceram, ou por medo, ou por qualquer outro motivo que fez com que os seus ensinamentos destes que se pereceram não se perpetuassem, né? A ideologia desses que foram mortos não seguisse, porque não foi absorvido por completo, nem tido como verdadeiro. Se nós hoje somos cristãos, e se o cristianismo segue adiante durante a história, é porque os ensinamentos são verdadeiros, porque uma mentira não resiste muito tempo, a verdade persiste eternamente e causa os seus efeitos, os efeitos, né, nas pessoas. A mentira não, a mentira tem perna curta. A mentira ela é trazida à luz pela verdade. Então, se eu e você hoje somos cristãos, é porque o que estamos vivendo é uma verdade que edifica, que levanta, que alimenta, que sustenta. E essa verdade nos leva aos pés de Cristo, nem que seja passando, enfrentando dificuldades, e dificuldades estas que podem nos levar até
a morte. Como muitos dos nossos irmãos do passado e do presente estão vivenciando. Nós aqui no Brasil não temos perseguição nenhuma, não, irmãos. A única perseguição, entre aspas, que estamos vivenciando agora é a do Covid, que está distanciando as pessoas aí, e algumas pessoas estão usando isso, né, como ferramenta para atingir seus objetivos, que vão ser frustrados. Então se levantaram esses dois homens, e Gamaliel usa isso como exemplo, e ele diz no versículo 38, agora vos digo, dai mão destes homens, dai de mão a estes homens, deixai-os, deixa eles ir embora. E ele diz o porquê. Porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Isso pode ser aplicado em muitas áreas e em muitos sentidos em nossa vida cristã, meus amados irmãos. Se nós trazemos isso para a nossa vida individual, enquanto cristãos fazendo parte do corpo da igreja, se nós estivermos firmados em Cristo Jesus verdadeiramente, o nosso ministério pessoal irá progredir, irá prosperar, irá dar frutos. E falando uma linguagem bem cristã, quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas pessoas você já investiu pregando o Evangelho, de modo que Deus se revele a ele através deste? Quantas pessoas? Quantos amigos seus, parentes, conhecidos, colegas, você tem convidado a participarem de um culto na sua casa, para uma leitura bíblica, um culto devocional, um culto doméstico, nos templos, onde a igreja se reúne em festa? Você tem investido nisso? Ou tem tão somente se preocupado com a sua situação perante Deus e se esquecido que quando Deus nos chama é para que nós possamos aumentar esse elo e aumentar este rebanho, sendo instrumento de Deus nesta obra? Nós não podemos reclamar da igreja que temos. Nenhum cristão em nenhum lugar pode reclamar da igreja que está, porque são seus ideais, são suas ações, sua maneira de pensar que se reflete naquele lugar. Afinal de contas, nós ficamos no lugar que nós gostamos e estamos ali para contribuir. Se queremos que outras pessoas se congreguem e estejam conosco, essa responsabilidade também está sobre os nossos ombros, de todos, não só do pastor, não só do líder. Nós costumamos dizer, né, alegoricamente, que quem gera a ovelha é a ovelha. E você está me entendendo, né? Tenho certeza disso. Então, Gamaliel chega a essa conclusão, baseado no histórico dos acontecimentos. Então, se esse conselho, esta obra não for de Deus, vai perecer do mesmo jeito que pereceram outros que levantaram e os seus servidores sumiram, né? Aí ele continua, mas, conjunção adversativa de modo, mas, se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Amém. Contra Deus ninguém pode. Contra Deus não há nada. Isso é uma impossibilidade. Isso é algo inimaginável. Nós sabemos o que acontece. Vamos usar a história, né? A história bíblica. O que acontece com todo aquele que se levanta contra Deus? É destruído. Começou do céu com Satanás. Começou do céu com um querubim ungido. E ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, acima das estrelas, no mais alto lugar, lugar de destaque, acima do de Deus. E Deus o desprezou. E Deus o julgou e o condenou. Então contra Deus não há quem possa. Então Gamaliel cunha aqui um conselho. Se isto que esses homens estão fazendo for de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Vamos soltá-los, porque nós podemos pagar o preço e sermos encontrados lutando contra Deus. E como o povo judeu sabe, não é, quem é Deus na história, não é?
estão inseridos, são o povo de Deus naquele momento, já que o povo de Deus agora aumentou, não é? Nós somos o novo Israel de Deus, enxertado na videira. Eles sabem que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas ainda assim, irmãos, ele dá esse conselho e concordaram com ele, né? Aquela turba ali, porque quem é ruim não quer ser só, já diz minha mãe. Quando se levantaram contra os discípulos, contra os apóstolos, o sacerdote, haviam outras pessoas com eles, os saduceus, grupos religiosos. Mas no verso 40, chamando os discípulos, deram-lhe uma surra, né? Ordenando que não falasse em nome de Jesus, e soltaram. Concordaram que não iriam matá-lo, que não iriam prendê-lo. Açoitaram, deram-lhe chibatadas, açoites com vara, não me vem ao caso aqui, não diz o que foi. Eu sei que eles foram maltratados. E o natural seria o que, irmãos? Vamos ficar quietos, né? Vamos dar um tempo. Vamos deixar as coisas esfriarem. Está muito recente. Estivemos presos uma vez, queriam nos prender de novo e agora queriam nos matar. Deus nos livrou da primeira e agora surgiu esse homem aí, Gamaliel, que aconselhou-os, né, para que pudessem nos soltar, mas ainda assim deram uma surra, uma coça, né, neles. O que é que você faria? Ia dar um tempo? Ia diminuir? Não é? Ia esfriar, ia se calar, ia permitir que a adversidade fosse maior do que o Deus a quem servimos, o Deus a quem você serve. Então eles se retiram do Sinédrio, daquele conselho, e eles se alegram. Vejam que paradoxo, ao invés da tristeza veio a alegria. Eles apanharam, natural estarem ali murmurando, talvez dizendo: Senhor, nós pregamos o teu evangelho, o que nós ganhamos é uma surra, o que nós ganhamos aqui é uma coça. Mas eles se alegram, diz o texto, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Por qual nome você tem vivido? Por qual nome nós temos vivido? Se nós vivemos aqui hoje é por permissibilidade de Deus, é por graça, é por misericórdia, porque cada um de nós, eu e você e o mundo todo, os homens, merecem a morte, porque é assim que Deus nos vê, mortos em delitos e pecados, mas por graça, por misericórdia, por compaixão, Ele nos olhando mortos nos diz: eu quero você, eu quero você, eu quero você, nos elege porque Ele é Deus. Não é uma eleição humana por critérios humanos, mas é uma eleição divina por critérios divinos. Então se regozije, se alegre por estarmos enfrentando dificuldades por causa do nome de Jesus. O nome dado, a palavra nos diz, né? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é Jesus. Não importa nenhum outro, nem Pedro, nem Maria, nem João, é Jesus. Porque se importasse, se houvesse essa possibilidade, essa pluralidade de intercessores, de homens piedosos, santos, que operaram prodígios e maravilhas, se houvesse isso, a Bíblia nos diria. Mas ela se cala quanto a isso, porque os holofotes dessa palavra estão voltados para o autor e consumador da nossa fé. O objetivo central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é mostrar Cristo, é revelar Cristo, é apontar para Ele, é para enaltecê-lo, é para engrandecê-lo, é para entronizá-lo, para que nós possamos adorar a quem realmente é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então eles se regozijam, se alegram, porque sofreram por Jesus. Eu estou falando aqui, mas lembrando do filme. E todos os dias no templo e de casa em casa não cansavam de ensinar e de pregar Jesus. Veja que coisa linda. Justino Mártir, né, que é um
teólogo aí do primeiro século, cristão, ele relatava isso, que os irmãos se reuniam no templo, de casa em casa e nas sinagogas, e no tempo de perseguição, onde desce, né, em cavernas, em catatumbas, em túmulos vazios, onde desce, estavam reunidos para adorarem a Deus. Porque importa sofrer por esse nome. É melhor obedecer a Deus do que a homens. Isso é tremendo, irmãos. Porque Deus é fiel para cumprir com seus propósitos. E isso é maravilhoso. E nós estamos inseridos e temos que continuar a caminhada. Temos que continuar. Porque no verso 29 do capítulo 5 diz, irmãos, o que eu acabei de dizer. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E a ordem do Senhor é não cessar de clamar, não cessar de suplicar, não cessar de orar, não cessar de tentar viver uma vida piedosa, de busca e de encontros, de alegrias. As tristezas também fazem parte, porque estamos nessa terra, estamos sujeitos às intempéries deste mundo. Mas nós temos sim motivos de sobra para encontrarmos alegria em nosso coração. E uma vez encontrando alegria em nosso coração promovida por Deus, o sorriso vem aos lábios. E quando as palavras de agradecimento cessam, quando as palavras perdem o significado, quando a fonte do nosso conhecimento gramatical é cessado, as lágrimas vêm ao rosto, substituindo-as e expressando o que está no nosso coração direto ao trono da graça. Por isso que é bom chorar aos pés do Senhor. Quando as palavras e os gemidos, ou melhor, quando as palavras se calam e dão lugar aos gemidos, regado a lágrimas, não tenha certeza de que o nosso intercessor também, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, transmite para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A Trindade Santa coopera nesta obra para que esses nossos sentimentos sejam traduzidos e entregues de maneira pura diante do Senhor, nítida, sem falhas, sem borrões. E o Senhor nos contempla. Estamos chegando ao final de mais uma live. O Senhor nos contempla do jeito que nós somos. Então eu agradeço a Deus por sua presença até esse momento. Eu agradeço a Deus pela convicção que Deus coloca no seu coração. Eu agradeço a Deus pela fé que você tem. E você que faz parte da IECPI, se nós existimos enquanto igreja local, primeiramente é Deus que nos congregou. Foi Deus que nos congregou e nos mantém. E com a nossa cooperação mútua, nós estamos resistindo e enfrentando as tempestades. Estamos nos aproximando aí mais um mês. Os compromissos estão se aproximando. E eu tenho certeza que Deus continuará, embora sejamos pequenos, uma comunidade pequena, Deus nos mantém de pé. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Nós acabamos de ler isso com outras palavras. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então louve a Deus por sua denominação. Louve a Deus pela IECPI, você que faz parte da IECPI. E você, meu irmão, minha irmã de outra denominação, louve a Deus pela sua denominação. Lute ao lado dos irmãos, ao lado do seu pastor, ao lado do seu líder. De mãos dadas, vamos caminhar em direção ao céu de glória. Que pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei, não sabemos quando. Até quem um dia já calculou, não é? Mas deu com os burros na água, errou nas contas. O fato é que, aquele dia que ninguém sabe qual é, Jesus virá nos buscar. E Ele virá como um ladrão, repentinamente, de maneira iminente. Então estejamos preparados. Amém? Cheios de fé, em nome de Jesus. Então agradeço a todos. Deixa eu fazer menção de algumas pessoas. Nosso irmão Everton Ramiro, que muito tem nos alegrado com sua empolgação, seu otimismo, seu desejo de trabalhar para Deus, juntamente com sua esposa Carla, sua filha Rebeca, né? E
seu filho Eric. Deus os abençoe. Micala Martins, Deus abençoe, minha irmã Micala, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Nossa irmã Elizabeth, nosso irmão, vou chamar de irmão, viu, Manel? Nosso irmão Manel Marques, Jeane Santos, Andréia Duarte, Régia Souza e tantos outros também nos assistem pelo Instagram. Que Deus os abençoe e os guarde. Sexta-feira estaremos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, nesses moldes. Amém? Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a igreja diga amém.